Nesse treinamento, em menos de meia hora, eu vou te mostrar os primeiros passos no Substance Painter para texturização de modelos 3D e também como configurar esses materiais físicos adequadamente no Metaspark Studio para a criação dos nossos filtros e realidade aumentada. Se você não conhece nada do Substance e quer aprimorar as suas habilidades de texturização, então assista já esse treinamento. Vamos lá então! Nessa aula eu vou mostrar para vocês os primeiros passos para fazer a texturização utilizando o Substance Painter. Tudo que eu tenho aqui é um modelo 3D, eu só separei essa geometria do olho, só para eu conseguir enxergar a parte de dentro. E eu também associei um material para o corpo e um outro material para os olhos, que vai ser um outro mapa. Esse modelo também, se eu pegar todo mundo aqui e vier no UV, então a gente vai perceber que ele está com o mapeamento UVW todo feito, todo planificadinho, bonitinho. O olho dele também. Mas por enquanto, só para pintar a textura, eu vou deletar, vou excluir essa geometria da pálpebra de baixo. Vou exportar no formato FBX. Bom, então ao abrir o Substance, você vai ter alguns menus, algumas janelas aqui. Não se preocupe, pode fechar eles por enquanto. Se você perder esses menus e quiser encontrar eles novamente, você já vem aqui, ó, Window, Reset UI, ele já traz todo mundo pro lugar de novo, tá? Então por enquanto eu vou deixar fechada essa janela e eu vou criar um novo documento. Como a gente vai trabalhar com o Metaspark Studio, eu já vou deixar o template dele aqui, vou deixar o tamanho das texturas em 1024 também, porque eu lembro que o Metaspark só aceita no máximo esse tamanho. E eu vou dar um Select. Você sempre vai ter que selecionar um arquivo 3D para começar a trabalhar. Uma vez que você abriu o arquivo 3D, você pode salvar o projeto do Substance. Ó, se você der aqui um Save, você vai perceber que ele salvou essa extensão do Substance, que é o projeto dele mesmo, é a composição dos materiais, dos layers. Vamos entender alguns comandos para a gente começar a navegar aqui no programa. Então a gente tem duas views, uma é o de modelo 3D, você consegue examinar o modelo, até pintar em cima do modelo. Ó, se eu passar aqui o pincel, ele já vai pintar a minha textura, e aqui é a mesma coisa. Vamos aprender a navegar no 3D então. Segurando o Alt e os 3 botões do mouse, ele até já te dá os comandos aqui. Botão direito, você dá o zoom. Botão esquerdo, você orbita em volta do objeto. Lembra que na hora de orbitar, ele orbita onde você tocar. Então se eu tocar nessa quininha aqui, percebe que é ela que vira o pivô da rotação. Ou se eu tocar na ponta do cabelinho, ó, ele vai orbitar por aqui. No começo é um pouco diferente, mas logo a gente acostuma. E o clique do meio, ele vai fazer o pan. Então sempre segurando o botão Alt, você vai ter esses atalhos de navegação. Se você perder o objeto de foco, é o F. F vai trazer sempre ele para o centro da cena. Então eu giro, dou um F, giro de novo, dou um F, Alt botão no meio e Alt botão direito. Perfeito. Shift e botão direito, você move a luz da cena. Percebe que a luz, ela tá gerando um efeito aqui no mapa 2D e também na viewport 3D. Vamos aprender a configurar essa viewport. Então você vem aqui em Display Settings, você tem até 3 menus. Percebe que esses ícones, ele corre a barra de rolagem, então seria no início, no meio, no final, são as abas, né, desse menu. Primeira opção que a gente tem aqui é o Environment Map, que é o mapa de reflexo, é o mapa que a gente está vendo aqui no fundo. Como a gente está trabalhando com um material físico, você vai perceber que quem ilumina essa cena é esse mapa. Então o atalho, né, o Shift e o clique direito, ele está ajustando a rotação desse mapa. Se você quiser trocar ele aqui, lembre-se que você vai trocar também a iluminação da cena, tá bom? Geralmente ele vem neste daqui, que é o panorama. Se você quiser ver o mapa aqui atrás, ó, é só mostrar ele, tirar o blur. Então Shift e botão direito, o que a gente está fazendo na verdade é girando esse mapa panorâmico, né? Tem aqui a opção de ligar a sombra também, uma sombra projetada aqui no modelo, geralmente eu deixo desligada. Ligando aqui o Show Wireframe, você consegue ver o wireframe da geometria. Geralmente eu deixo desligado, porque quando eu quero ver o wireframe é quando eu estiver nesta opção aqui, que mais adiante eu vou falar, e ele já liga o wireframe quando você está aqui.
Porém, você pode trocar a cor do wireframe. Se quiser deixar aqui um preto, por exemplo, cinza escuro. Quiser também ligar o grid, eu vou também manter o meu Environment Map apagado. Legal, foi só para a gente conhecer essas opções aqui, mas praticamente eu só preciso do grid, que eu gosto de me situar no 3D, e o wireframe por enquanto. Só mudar a cor do wireframe. Legal, vou voltar para a ferramenta do pincel, que é onde eu estava, né, para pintar. Então a gente já conhece aqui as opções do display. Vamos fechar isso tudo por enquanto. Já decora 3 atalhos também, que são o F1, F2 e F3. O F2 vai trazer só a view 3D e o F3 só a view para pintar. E o F1 as duas, ele divide a tela em 2. E aqui a gente consegue isolar os canais, por exemplo. Aqui a gente está vendo o material já com a iluminação. Se você quiser ver só a cor, por exemplo, você troca aqui, ó, Base Color. No caso, eu não tenho nada, né, no meu mapa, só tem essa pintura que eu fiz aqui. Então ele vai mostrar só o mapa de cor. Vamos voltar aqui para o material e vamos começar a criar nosso mapa. Eu vou já deixar aqui, ó, Window, Views, Layers. Então as camadas é como se fosse uma camada do Photoshop. Eu posso vir aqui apagar a camada. Aqui você vai ver que o Substance trabalha praticamente com 3 tipos de camada só. A camada sólida, uma camada de cor, a camada de pintura e a camada de máscara. Fazer uma textura no Substance é praticamente ficar trabalhando com esses 3 tipos de camadas. Então vamos lá, a primeira que é a camada de cor, que é a Fill Layer. O que ela vai fazer? Ela vai te trazer uma camada. Se você quiser ver as propriedades, vem aqui, ó, Window, View, Properties, Fill. Então você vai ver que você já tem aqui as propriedades dessa camada. E se você descer aqui, você tem a cor. Vamos colocar então a cor do corpo aqui do personagem. Vou deixar aqui, ó, o verdinho. Então ele preencheu tudo aqui com Fill, a camada Fill. E aqui a gente tem também, ó, Routiness, que seria o espalhamento do brilho, né, bem espalhado, ou seja, a superfície bem rugosa, bem áspera, né, ou bem lisinho, bem polido. E o Metallic. Então a gente praticamente tem uma camada que representa um material, e aí a gente pode também pintar essa camada, editar essa camada por aqui, fazer uma máscara nela. Cada quadradinho desses aqui, você pode inserir um mapa também. Então vamos fazer assim, deixa eu diminuir o metálico, aumentar um pouco o Routiness, deixar um pouco de brilho. Se você clicar, por exemplo, aqui no Height, você vai ver que o Substance tem uma paleta com vários templates de materiais, tá vendo? Então, usando aqui um mapa preto e branco, um mapa de altura, eu consigo carregar esse mapa na altura e volta aqui um pouquinho para cima, você consegue também aumentar o número de repetição dele. Ah, não quero mais o mapa? Tira ele daqui. Então ele vai funcionar como um mapa de bump, né? Mapa de normal map, por aqui. Routiness e metálico é a mesma coisa. Se você quiser criar uma máscara metálica, um de brilho, enfim. Isso aqui é um slot que permite que você entre com um mapa aqui dentro, né? Legal. Eu quero agora criar uma segunda camada. Então eu vou criar aqui mais uma Fill Layer, por exemplo. E se eu quiser eu posso misturar essas camadas. Se eu pegar a de cima, eu vou pôr uma cor bem diferente aqui, para dar bastante diferença, para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Então essa camada de cima eu consigo desligar e ligar. Consigo adicionar uma camada de máscara aqui, ó, Black Mask. Tanto que ela sumiu. Porém agora tudo que eu pintar aqui de branco, aqui ela só vai funcionar o preto e branco. Ó, se você descer aqui para selecionar a cor, é só uma escala de valores preto e branco, né? Usa aqui os colchetes para aumentar o tamanho do pincel. Aí você consegue, por exemplo, pintar aqui uma máscara entre os dois materiais. Então o que acontece é que entre os dois você pode ter na camada de cima, ó, aqui como ela está selecionada, você está vendo as opções da máscara. Então seleciona o material e vamos colocar esse material, eu vou deixar ele bem brilhante e bem metálico. Então a gente consegue agora mesclar dois materiais no mesma textura, né? Consigo também, vamos excluir essa máscara, Remove Mask. Eu posso adicionar uma máscara da seguinte maneira: Window, Assets. O que ele vai me mostrar aqui, não liga porque fica alguns roxinhos, caso eu estou com uma máquina não muito potente, é um i7 com 16 GB, então ele já chega a reclamar de carregar muitos materiais de uma vez, por isso ele fica roxo. Mas não se preocupa porque funciona do mesmo jeito, tá?
Se você quiser usar uma máscara pronta, por exemplo, você tem aqui alguns tipos de materiais prontos e aqui você tem algumas máscaras. Então, por exemplo, se você pegar Dust Occlusion, você vai ver que ele fica a sujeira só nas quinas, né? Ou então Edge Damage. Se você pegar essa máscara e arrastar para cima da camada, olha o que vai acontecer. Ele já aplica ela como máscara. E isso aqui é um material procedural, tá, pessoal? Se a gente for vendo aqui as opções, eu vou clicar aqui na máscara. Você tem alguns parâmetros aqui para fazer a mescla de um material com outro, tá? Legal? Bem interessante, né? Aqui também, por causa do problema da memória, ele às vezes dá um errinho, mas é só dar um clear. Legal, muito interessante. Então a gente já consegue trabalhar com camadas, trabalhar com máscaras. Depois que você fez isso tudo, percebe que ele vai gerando, né, camadas. Então você tem a cor base, o mapa de altura que a gente nem usou ainda, né, eu coloquei e depois tirei. O mapa de routiness, também que ele está gerando um mapa metálico. Cada canal desse aqui está separado, né? E alguns efeitos só aparecem depois que você faz o bake. O bake é esse botão aqui do croissant. Você clica nele, e aí você clica de novo, ó, Bake Selected. Ele vai extrair cada uma das texturas. Então alguns efeitos agora, como a oclusão no modelo, vão começar a aparecer nessas sombras na beirada. E aí você vai conseguir ver todos os canais, que alguns não tinham antes, por exemplo. Isso aqui é um canal de informação do lado que o polígono está virado, né? World Space normal. Você tem também um canal de material ID, cada material separado. Ambient Occlusion, nessa hora que ele gerou esse mapa de oclusão. Tá legal? E com isso, então, fica muito simples. Deixa eu voltar aqui pro material. Ctrl Shift E, você já pega e exporta esse material para a pasta que você apontar aqui. E aí já tem aqui o mapa de reflexo e metálico, né, e oclusão. O mapa de normal, que não tem nada, o emissivo. E também aqui ó, o mapa de cor e o metálico. Esses dois que interessam, na verdade. Pois bem, não é isso que eu quero. Eu só quis fazer um teste aqui agora, só para mostrar para vocês um pouco dos recursos da ferramenta. Vamos agora então criar o mapa desse modelo. Então vamos lá, vou apagar todo mundo aqui, vou voltar ao zero. Primeiro passo eu vou criar uma camada fill, deixar ele aqui numa cor verde só para preencher todo o fundo. Essa aqui já vai ser a cor do corpo do personagem. Eu vou criar uma outra camada acima, ó, Add Fill Layer. Essa nova camada eu vou usar um outro verde, só que um pouco mais escuro. E vou deixar até um pouquinho metálico, um pouquinho de routiness também, bem de levinho, tá? Porém, esse verdinho aqui, eu só quero ele nas beiradas, por exemplo, na asa, na sobrancelha, na pálpebra, tá? Então esse verde aqui eu vou mascarar ele, então eu vou criar aqui, ó, Add Black Mask. Pode ver que ficou tudo preto, então sumiu todo o verde, né? E aí agora eu vou usar uma ferramenta que eu não usei antes, que é para selecionar os polígonos, ó. Se você pegar essa ferramenta aqui e fizer uma seleção, como eu estou na camada, na máscara, tá vendo que ele já ficou até um pontinho branco aqui, ele já coloriu de branco isso pra mim, ó, por isso que tá aparecendo o outro verde aqui. Só que ele pegou só esses polígonos aqui, ó. Liga esse botão aqui, que aí você só toca no elemento e ele pega o elemento inteiro. Então aqui, 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 percebe que eu tô pintando eles de verde aqui. Por quê? Porque eu tô pintando a máscara de branco, na verdade, tá? Você pode selecionar eles tanto por aqui, quanto por aqui. Legal. Vamos fazer a mesma coisa para a próxima camada. Eu vou já duplicar essa aqui, ó. Command D. Vou só pegar o Fill Layer. Quero fazer agora o bico dele. Então vou deixar ele laranja. Botão direito aqui, ó. Clear Mask. Voltei ela toda para preto, tá vendo? E aí continua com a ferramenta de seleção de polígono. Pode pegar só por aqui mesmo. Quem que eu quero? Esse aqui é o bico, né? Então vamos deixar o bico dele bem, o routiness bem baixinho, um pouco mais de metálico. Quem que eu vou querer no bico aqui?
de selecionar da máscara, tá? Se ele não habilita as ferramentas. Você pode selecionar aqui por dentro, ó. Tá vendo que é só se fazer a seleção da peça. Por aqui. Também vou selecionar a patinha. Duplico a camada. Mesma coisa, vou fazer agora a sobrancelha dele. Eu quero azul. E com um brilho diferente, né? Eu quero um azul bem escuro aqui. E eu só vou trocar a máscara, a mesma coisa, ó. Clear Mask. E aí só seleciono aqui e aqui. Aí ele só vai aparecer essa parte do material, né? Eu vou abrir esse outro mapa, essa outra janela aqui. Eu deveria até ter falado isso um pouquinho antes, mas essa é a janela que nos mostra os materiais, por exemplo, o olho ou o corpo, tá vendo? Então quando eu tô aqui, ainda bem, por acaso, eu já estava com ele selecionado, tá? Mas lembra que para editar, a textura você precisa estar com isso aqui selecionado. Agora, percebe que ele me trouxe para edição o mapa do olho, né? Porque ele fez o bake aqui, eu vi que deu uma mancha no olho. Porém, eu só vou jogar uma camada branca aqui. E por enquanto eu não vou me preocupar com isso, com o mapa do olho, porque como eu disse, eu só quero usar aquela textura que eu tenho pronta. Então adiante no Spark mesmo eu consigo associar essa textura. Mas só para vocês saberem que no Texture Set List, ele tem que estar com o material selecionado. Já que a minha cena do FBX, né, ela tinha 2 materiais, tá bom? Por último aqui, eu vou duplicar mais algumas dessas camadas, como de D. E cada uma delas eu vou associar a uma cor. Então, essa aqui. Então, esse material eu vou usar na língua dele. Legal. Então, limpei a máscara, né, para ele não cobrir aqui a sobrancelha. E esse último material, eu vou usar ele para todas essas topetinhos aqui. E todos eles vão ter o mesmo brilho e reflexo, tá? Então eu vou deixar quase nada de metálico e o roughness lá em cima. E aí esse aqui, a gente coloca uma cor para cada um, por exemplo. Ó, se eu deixar ele aqui em Base Color, essa última camada aqui, ela tá toda preta, né? Então já vou editar em branco quem vai aparecer, que vai ser isso aqui, vai aparecer. Então você vai perceber que como ela é uma Fill Layer, você trocou a cor dela aqui, ele vai trocar de todo mundo, né? E não é o que eu quero na verdade que cada um seja de uma cor, mas eu não quero criar mais 3 camadas, porque o brilho e o reflexo delas é a mesmo, né? Então não vai servir um Fill Layer aqui, eu vou apagar ela, eu só queria para mostrar, tá? O que eu quero aqui agora é uma layer de pintura, ó. Add Layer apenas. E essa aqui é uma layer de cores, eu ainda consigo usar a ferramenta de seleção por polígono, deixo ela em elemento, e aí vai ficar bem fácil de preencher, quer ver? Ó, só pegar a cor. Então eu quero primeiro um rosinha aqui, que é o topetinho do meio. E eu vou pegar um azul. Bom, a gente vai perceber que essa camada aqui, ela não tem, por exemplo, um canal de roughness, um canal metálico, tudo que ela tem é a cor, acabou. Esses outros não, esses outros são um material mesmo. Quando você clica aqui, você pode ver que você não consegue mexer em nada na propriedade, apenas na pintura, né? E no caso, se você quiser alterar o brilho ele tá vindo, basta você vir aqui. O roughness, você vai perceber que o brilho ele tá vindo lá dessa camada aqui do fundo, né? Ó.
Porque em cima dele, ó, não tem nenhum material superando o brilho dele, certo? Então essa que é a ideia aqui. O brilho eu vou aproveitar o mesmo brilho do corpo, né? Se eu quisesse mudar só o brilho dele, aí eu poderia criar uma outra camada aqui. Ó, duplicar essa aqui, por exemplo. Colocar uma máscara nela, ó, Black Mask. E aí, por exemplo, sei lá, colocar um brilho, vamos deixar ele bem brilhantão mesmo. Bastante metálico agora. E aí essa máscara eu cubro ela aqui. Deixo o branco só. Então os pedaços que não tiver ninguém, ele vai superar e vai aparecer no brilho aqui, ó. Então a gente vai ver aqui. Ó, agora ele tá brilhando, tá vendo? É que o Roughness é aquele negócio. O Rough não é o brilho, né? O Rough ele é o oposto do brilho, que é o fosco, é o rugoso, né? Então o 0 representa preto. Então pouco Roughness é muito brilho, muito Roughness é pouco brilho. Mas acho que deu pra entender que o que eu quis fazer, que na verdade eu só dupliquei essa camada só para preservar o brilho, mas acima dela tem uma outra camada de cor, que é ela que tá dando o resultado final aqui, das corzinhas do topete, né? Legal. E deixa eu diminuir um pouco esse metálico, que ficou meio nada a ver. Então o metálico eu vou deixar ele bem menorzinho aqui. Também que ele tá afetando só a cor dos topetinhos ali, né? Vou deixar ele só um brilho mais espalhado. Legal. Então era quase isso que eu queria mesmo. Só tá faltando aqui agora, ó. Eu queria colocar um mapa de bump, né? Na barriguinha dele, na asa. Então se você quiser um mapa de elevação, você já vem aqui. Eu já vou direto no mapa do fundo. E eu vou pegar aqui, ó, Height. Tem aqui, ó, fibras e fabric. Fabric são os texturas de tecido, né? Bom, esse aqui eu gostei. Eu vou deixar ele só um pouquinho maior. Porque parece que não, pessoal, mas como o mapa do Spark ele é só 1024 e percebe que 1024 parece muito, mas no caso aqui a gente tem poucos pixels, né? Porque é muita malha aberta, tá? Legal. E eu vou só colocar uma máscara também nessa camada. É de Black Mask, sumiu tudo. E aqui eu vou colorir mais uma vez com os polígonos, só esse e esse aqui, tá? Para essa textura de tecido aqui aparecer só nesses três caras, tá bom? E eu vou só dar também um pequeno ajuste aqui no material do bico, que eu não tinha nem visto. Bom, muito legal. Lembra de salvar o projeto. Preciso extrair os meus mapas, só que para isso primeiro eu preciso vir aqui fazer o bake. Então, aperta aqui, espera. Que ele vai extrair todos os mapas para você. Legal, volta aqui, ó, Return. Ctrl Shift E, você exporta todas as texturas. É só apontar lá para sua pasta, Export. Apenas a textura, ó. Roughness metálico. O meu mapa de normal e esse aqui é o emissivo, né? Caso ele tenha algum glow, alguma luz. Também vou excluir esse mapa, apaguei. E esse é meu mapa de cor. Se você quiser trocar a cor do personagem, por exemplo, eu quero também um felpudo azul, um felpudo de cada cor, né? Então só renomeio aqui. Por esse aqui verde. E aí eu vou trocar as cores aqui, isso que é legal, porque o nosso projeto agora ele fica bem vetorial, vamos dizer assim, com bastante informações. Então se eu quiser trocar, por exemplo, quero agora o mapa do felpudo azul. Então temos aqui nossos mapas, ó. Reflection, Occlusion e Metal. Só o mapa de bump, né? Normal. E 7 cores de mapa de cor. Ok, legal. Agora nós vamos importar o modelo e as texturas
no MetaSpark. Vou instanciar o modelo na cena e eu vou trocar esses materiais para materiais físicos. E vamos lá, vou configurar o mapa do olho, a cor dele eu vou deixar branca, carregar o mapa de textura e vou adicionar um mapa de environment. É só buscar lá na galeria do Spark. Geralmente eu prefiro esses com a cor mais clara. Vou também configurar o material do corpo. Então ele vai ser um material físico, vou colocar o mapa de cor e os mapas no canal MR Texture e Ambient Occlusion, você pode carregar o mesmo, o ORM. Também vou carregar um mapa de Environment para ele iluminar e refletir no modelo. Como a iluminação é feita pelo HDR agora, você pode apagar as luzes da cena. Lembra de aumentar o valor aqui do Metallic e do Roughness também, para eles fazerem efeito, e da oclusão. Você pode ajustar eles aqui também. E eu vou adicionar também um mapa de normal, só vou diminuir um pouco a força dele, deixar 0,05 para ficar bem fraquinho. E esse aqui é quase o nosso resultado final, nosso modelo com as texturas, os materiais configurados. Eu vou só fazer um patch com as texturas em um evento de toque, só para eu trocar o mapa de cores, para conseguir visualizar aqui todas as texturas. Legal, você vai perceber que a iluminação ela não está influenciando o modelo e o olho, né? Se eu girar aqui, o mapa de reflexo do material, ele afeta só o material. Então por isso eu vou adicionar um Environment Light, vou adicionar um mapa de Environment, essa luz. E lembra de depois disso, você ir lá no material e desligar não o environment, mas remover o mapa, para que ele reflita não o mapa dele próprio, sim o mapa que vem, o mapa proveniente do Environment Light. Então essa aqui é a configuração final do nosso material, uma luz apenas com o mapa de Environment, o mapa de HDR, iluminando os materiais que a gente acabou de produzir no Substance. Muito legal, né? E aí, gostou desse tutorial? Quer aprender ainda mais? Então visita o meu canal do YouTube, lá eu ensino a modelagem desse personagem no Blender, também a criação do seu primeiro filtro de Instagram, usando o MetaSpark. Então é só visitar o meu canal do YouTube e assistir estas aulas que estão disponíveis. E se em 2024 você quer se aprofundar ainda mais em criação de personagem, games, filtros de rede social e realidade virtual, então você deve se inscrever na Mentoria 2024 e acompanhar as aulas semanais. Toda segunda tem uma aula ao vivo, na quarta tem uma reunião e eu também te dou acesso ao meu portal com 70 cursos para você ir estudando ao longo de todo o ano e conhecendo ainda mais o assunto. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.